Uma das sugestões mais estranhas, porém incrivelmente úteis, provenientes da psicoterapia, especialmente da abordagem conhecida como análise transacional, é a concepção de que cada indivíduo traz consigo 3 personalidades essenciais: a criança, o pai e o adulto. A criança é uma figura tipicamente vulnerável, tocante, confiante, fraca e necessitada, incapaz de cuidar plenamente de si mesma. Ela anseia por assistência, ternura, apoio, estrutura e regras que a orientem. Por outro lado, o pai é representado por uma figura forte, dominante, controladora e responsável, mas frequentemente marcada por repreensões, críticas e intimidações, ocupado com suas responsabilidades e deveres. Enquanto isso, o adulto é aquele que se encontra são, ponderado, no controle, nem excessivamente fraco nem excessivamente forte, dotado de criatividade e gentileza. Num mundo ideal, seríamos capazes de transitar com relativa facilidade entre esses 3 tipos de personalidade. Num relacionamento saudável, estaríamos constantemente nos movendo entre esses 3 papéis internos, permanecendo predominantemente no estado adulto, mas sendo capazes, quando necessário, de assumir o papel de pai ou filho. Por exemplo, quando nos sentimos tristes e pressionados, é crucial para nossa saúde emocional saber como resgatar nossa criança interior, mostrar nossas necessidades, pedir ajuda, nos permitir encolher em posição fetal e confiar que seremos acolhidos com gentileza e empatia, sem receio de ataques ou menosprezo. Da mesma forma, em momentos de crise, quando nosso parceiro adulto se vê mergulhado numa postura infantil, podemos exercer um papel de figura paternal, proporcionando conforto, compreensão diante das fraquezas e birras, serenidade perante a irracionalidade, e sentindo-nos seguros o suficiente em nossa própria individualidade para saber que a criança interior do parceiro retornará à maturidade e ao autocontrole esperados. Se um casal tem filhos pequenos, é provável que ambos precisem desempenhar o papel de pais por longos períodos. No entanto, quando as crianças estão na cama, podem tentar resgatar a doçura e a leve travessura da infância, ou um pode desempenhar o papel de adulto em relação ao eu interior mais jovem e carente do outro. A dificuldade surge tanto para casais quanto para indivíduos quando ficam aprisionados em posições fixas, incapazes de assumir diferentes papéis. Existem relacionamentos em que um dos parceiros está constantemente na posição da criança, enquanto o outro assume invariavelmente o papel do pai. Uma pessoa acaba sendo um tanto irresponsável e travessa, deixando roupas espalhadas, não cumprindo compromissos, esquecendo-se de fazer tarefas domésticas e perdendo chaves. Embora possam ser encantadores, quando alguém está de bom humor, hesitaríamos em deixá-los no comando. Por outro lado, há o parceiro do tipo paternal, que está sempre repreendendo, lembrando constantemente a criança do que fazer, altamente competente, porém frequentemente estressado, alternando entre indulgência diante da criança e beirando a raiva e a punição. A esse papel muitas vezes está associada uma profunda relutância em acessar o eu interior infantil. Essas pessoas sentem que precisam ser fortes o tempo todo, ser o provedor e não ousam se aproximar de sua própria vulnerabilidade infantil. Podemos nos perguntar por que as pessoas, e consequentemente os casais, ficam presas nesses papéis. Por que é tão difícil se movimentar entre eles? Por que algumas pessoas são rigidamente incapazes de assumir o papel de pai, filho ou adulto? Em todos esses casos, normalmente estamos lidando com experiências passadas que tornaram a transição para uma determinada posição insustentável ou assustadora. Existem pessoas que estão presas no papel da criança porque a vida adulta e a parentalidade apresentam dificuldades para elas. Talvez tenham sido filhos de pais amorosos que não suportaram sua própria maturidade, e a condição para serem considerados dignos de amor era permanecerem como crianças. Ou, alternativamente, podem sentir que precisam se manter presas no modo infantil porque um pai autoritário reagiria com raiva, castração e humilhação se ousassem mostrar independência e orgulho de suas qualidades adultas. Por outro lado, existem pessoas cuja criança interior sofreu tanto abuso, ansiedade e falta de apoio durante a infância que a ideia de se tornarem pequenas, mesmo por algumas horas, se torna um desafio insuportável para a preservação de sua integridade. Elas podem se sentir confortáveis brincando de mãe e pai, mas jamais conseguem acessar o papel de serem crianças novamente. A solução para todos esses impasses reside,
como sempre, na exploração interna e na honestidade mútua nos relacionamentos. Os problemas nunca são tão terríveis quanto parecem quando os trazemos para a consciência e os discutimos abertamente. Admitir que somos uma criança que não ousa ser adulta, ou um pai que não ousa ser criança, não é apenas uma confissão peculiar. Isso sugere a presença de alguém profundamente comprometido em alcançar a maturidade eventual e em se tornar o melhor tipo de adulto possível. Essa teoria da análise transacional, com suas 3 personalidades internas, traz consigo uma reflexão profunda sobre a complexidade da psique humana e a dinâmica dos relacionamentos. Ela nos convida a examinar como essas diferentes partes de nós mesmos interagem e influenciam nossas interações com os outros. A criança interior representa a nossa natureza mais vulnerável e autêntica. É aquela parte de nós que traz à tona emoções genuínas, desejos e necessidades básicas. No entanto, muitas vezes essa criança interior é reprimida ou negligenciada em favor de uma mentalidade adulta mais racional e controlada. A criança precisa ser acolhida, ouvida e cuidada, para que possamos nos conectar com nossa essência emocional e buscar o suporte necessário. Por outro lado, o pai interior representa o conjunto de valores, regras e responsabilidades que internalizamos ao longo de nossa vida. Ele é responsável por estabelecer limites, orientar e proteger. No entanto, quando essa figura se torna excessivamente crítica, repressora ou dominadora, pode gerar um ambiente de rigidez e controle que dificulta o desenvolvimento saudável das outras partes de nós mesmos. O adulto interior é o equilíbrio entre a criança e o pai. É a parte madura, racional e consciente que nos permite tomar decisões de forma ponderada, considerar as consequências de nossas ações e manter relacionamentos saudáveis. O adulto interior é capaz de se conectar tanto com a criança quanto com o pai de forma equilibrada, proporcionando o cuidado necessário, mas também estabelecendo limites e assumindo responsabilidades. No entanto, é importante ressaltar que essas personalidades não devem ser vistas como compartimentos estanques e imutáveis. Elas são dinâmicas e interagem entre si de maneiras complexas. O objetivo não é permanecer em um único papel, mas sim ser capaz de transitar entre eles de acordo com as demandas e situações que enfrentamos. Para desenvolver relacionamentos saudáveis, precisamos aprender a reconhecer e equilibrar essas 3 personalidades internas tanto em nós mesmos quanto nos outros. Isso significa ser capaz de expressar nossas necessidades emocionais de forma clara e autêntica, estabelecer limites saudáveis e estar disposto a ouvir e entender as necessidades dos outros. Quando cada parte encontra seu espaço e voz adequados, os relacionamentos se tornam mais harmoniosos e satisfatórios. A jornada de autodescoberta e a busca pela integração dessas personalidades internas podem ser desafiadoras, mas também extremamente enriquecedoras. Elas nos convidam a olhar para nós mesmos com compaixão e aceitação, reconhecendo que todas as partes de nós têm valor e contribuem para nossa jornada de crescimento e transformação pessoal. Portanto, ao explorar essas diferentes personalidades internas e buscar um equilíbrio saudável entre elas, estamos abrindo espaço para um maior autoconhecimento, autenticidade e crescimento emocional. Essa abordagem filosófica nos convida a refletir sobre como podemos nos tornar os melhores seres humanos possíveis, integrando todas as partes de nossa psique e vivendo relacionamentos mais gratificantes e significativos.